Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Transmigrado para o universo DC. Capítulo 21. Minha cabeça virou para os telhados como um gato avistando um ponto de laser. Lá, uma figura sombria estava parada, virando-se despreocupadamente como se tivesse acabado de assistir ao último sucesso de bilheteria. Sério, quem faz voyeurismo em telhados em Nova York? Meu primeiro instinto foi entrar no modo super-herói, ativar meus sapatos tempestade e subir às alturas para dar umas dicas ao Senhor Sombra. Mas então a razão entrou em ação, e se meus sapatos me falhassem no ar? Splat, não é uma maneira glamourosa de morrer. Considerando o desastre potencial de perseguir figuras misteriosas, ignorei o impulso de super-herói. Claro, pensei em incitar Hatigan contra eles, mas meu companheiro peludo tinha um talento especial para transformar tarefas simples em odisseias caóticas. Não posso deixá-lo começar um rodeio de ratos onde eu não consegui nem pará-lo. Ah bem, qual é a pior coisa que pode acontecer? Murmurei, deixando o pensamento ir embora como a névoa de Nova York. Hora de passar por lá e dar outra olhada naquele ginásio de boxe, decidi, caminhando em direção à saída do beco. O cara misterioso do telhado poderia ter seu momento. Eu tinha minhas prioridades, ou seja, aprender a dar um soco de verdade e talvez trabalhar minha resistência. Entrando na academia, não pude deixar de ficar impressionado. O lugar fervilhava de energia enquanto as pessoas se esforçavam e suavam em seus treinos. Dois caras estavam presos em um ringue de boxe, dando socos como se fosse uma competição de quem desafiaria mais as leis da física. Enquanto isso, uma jovem desferiu uma saraivada de golpes em um saco de pancadas, fazendo-o balançar e se arrepender de todas as suas escolhas de vida. No meio dessa vigorosa sinfonia de atividade física, um homem de meia-idade e musculoso me viu verificando a cena. Ele abriu um sorriso acolhedor, suas mãos envelhecidas sugerindo que ele já tinha dançado com muitos sacos de pancadas em sua vida. Com passos confiantes, ele se aproximou, pronto para receber um possível novo recruta. Bem-vindo à academia, garoto. Você está aqui para se inscrever? Perguntou o homem com um brilho de entusiasmo nos olhos. Tirei um momento para apreciar o físico experiente do homem, baixo, regata, nós dos dedos calejados e orelhas de couve-flor. Ele praticamente gritou veterano do boxe. Até mesmo alguém tão ignorante sobre boxe quanto eu poderia dizer que esse cara já tinha visto bastante ação no ringue. Eu assenti. Estou pensando nisso, respondi. O sorriso do homem se alargou. Então deixe-me lhe dar um tour introdutório. Ele disse, gesticulando para que eu o seguisse enquanto ele liderava o caminho para o mundo de jabs, ganchos e suor. O homem me guiou pela impressionante variedade de instalações da academia. Dos movimentados ringues de boxe aos pesos e equipamentos de levantamento de peso barulhentos, e até mesmo uma piscina, sauna e um especialista em lesões musculares. Era um campo de treinamento de campeões. Não que eu tivesse a mínima ideia de como isso deveria ser, mas esse lugar parecia de primeira. Enquanto circulávamos de volta ao nosso ponto de partida, o homem sorriu para mim com orgulho. Bem, o que você acha? Ele perguntou, ansioso pelo meu veredito. Eu ri, esfregando a parte de trás da minha cabeça. Bem, parece impressionante. Mas eu honestamente não saberia dizer, admiti, ganhando um aceno pensativo do homem. Um amador, então ele declarou, e eu tive que admitir que ele acertou em cheio. Diga-me, o que você quer? Que tipo de treinamento você precisa? Ele perguntou. Pensei em aprender a dar um soco de verdade, talvez construir um pouco de resistência, expliquei. Mas agora que dei uma olhada mais de perto na sua academia, pode estar fora do meu orçamento por enquanto, acrescentei com um suspiro. A Liga da Justiça tinha jogado alguns fundos em meu caminho, mas esta academia parecia que poderia mastigar dinheiro mais rápido do que eu poderia dizer nocaute. Além disso, eu planejava ser frugal com o dinheiro da Liga, devolvendo cada centavo assim que encontrasse meu lugar neste mundo e até mesmo abandonando o apartamento que eles forneceram. Foi em parte cautela para que a Liga não tivesse vigilância sobre mim e em parte puro orgulho teimoso. Veja bem, eu vivi e cresci muito bem, não confiando em ninguém além de mim mesmo no meu mundo passado, e planejei fazer o mesmo aqui. O homem riu, como se achasse minha preocupação divertida. Balançando a cabeça, ele me tranquilizou. Você não precisa se preocupar com isso ainda. Sua explicação veio em seguida, descrevendo o dono da academia como um pouco esquisito, mas mais interessado em cultivar talentos do que em lucrar. Campeão mundial em, murmurei, as palavras ecoando com uma estranha familiaridade ligada à placa acima da entrada do ginásio. Deixando de lado os pensamentos distrativos, concentrei-me novamente no homem. Parece intrigante, mas qual é o truque? Ele apontou para o ringue de boxe agora deserto ali perto. Você só precisa pular no ringue e me mostrar o que você tem. Ele sorriu largamente. Impressione-me, e eu recomendarei alegremente ao chefe, peça para ele fazer um bom negócio. Tomando um momento para refletir sobre isso, dei de ombros com indiferença. Justo. Só para deixar claro, no entanto, eu não sou Rocky Balboa. Meu conhecimento de boxe provavelmente se limita ao jab e dodge dos videogames. O homem dispensou minhas preocupações com um gesto de desdém. Boxe não é só sobre técnica, é sobre espírito, garoto. Qualquer um pode aprender a dar um soco, mas não se pode ensinar o coração, ele explicou, liderando o caminho em direção ao ringue. Então, você está pronto para o desafio? Sorrindo como um gato de Cheshire, eu mergulhei na atmosfera clichê, mais entusiasmada. O cara na minha frente era claramente apaixonado por seu trabalho, e até eu tive que apreciar qualquer um que gostasse do que faz tanto quanto ele. Bem, se você insiste em perder seu tempo, então quem sou eu para impedi-lo? Provoquei enquanto subia graciosamente para o ringue de boxe, ganhando um aceno de satisfação do meu treinador excessivamente entusiasmado. Esse é o espírito, garoto, ele aplaudiu com um sorriso. Tem um par de luvas naquele canto. Vista-se e me avise quando estiver pronto. Concordando, peguei as luvas, pronta para desligar. O guardião veio e dar um show. Mas quando comecei a me preparar, uma percepção repentina me atingiu como um uppercut surpresa.
Como diabos você desliga o guardião veio? Eu me atrapalhei com as luvas, tentando manter a compostura enquanto secretamente entrava em pânico. Não é de se espantar que a maldita coisa fosse tão barata. Acontece que minha habilidade superútil e econômica tinha um pequeno problema. Não tinha um maldito botão de desligar. Observando o treinador batendo as luvas ansiosamente, uma gota de suor se formou na minha testa. Espere um segundo. Acabei de lembrar que há um assunto muito urgente que preciso resolver. Confessei com um sorriso tímido, procurando desesperadamente por uma rota de fuga. O treinador, com um ar de quem não faz sentido, balançou a cabeça. Desculpe, garoto. Entrar no ringue e sair dele são 2 jogos de bola completamente diferentes, ele afirmou firmemente. Tentando negociar uma saída, comecei. Quer dizer, estou sentindo toda a seriedade aqui, mas... Minha frase ficou suspensa no ar como se aguardasse o final de uma piada cósmica. De repente, o treinador fechou a distância entre nós com a velocidade de um super-herói. Punhos cerrados e pronto para desferir um soco que provavelmente arrancaria minha cabeça se a barreira do véu do guardião não estivesse me protegendo. O pânico se instalou, mas meu raciocínio rápido funcionou, embora meu cérebro quase tenha entrado em colapso. Quando seu punho atingiu meu rosto, executei uma manobra ágil de me inclinar para trás e deslocar o peso do meu corpo, me preparando para cair no momento em que seu soco colidisse com meu escudo invisível, com a intenção de usar ao máximo minha habilidade de atuação. A ironia de ter que encenar uma queda antes mesmo de começar minha ilustre carreira como boxeador não passou despercebida para mim. Tenho certeza de que eu teria feito um comentário espertinho sobre isso em qualquer outra circunstância, mas agora não era o momento. Mantendo a compostura, fiquei firme, esperando o momento certo até que o punho do treinador parecesse a apenas 5 centímetros do meu rosto. Preparando-me para minha performance impecável, eu estava pronto para desabar em uma queda dramática quando, para minha perplexidade, o soco do treinador parou antes de atingir a barreira invisível. Balançando meu olhar em direção ao treinador, meus olhos se arregalaram com um sorriso malicioso em seu rosto. Ele deu um passo proposital para frente, abaixando seu centro de gravidade enquanto preparava outro soco, mesmo quando eu começava minha descida. Esse cara tinha alguma informação privilegiada ou algo assim? Capítulo 22. Antes que eu pudesse reagir, o segundo soco acertou, abruptamente interrompido pela barreira do guardião veio. Enquanto eu me esparramava de costas, aborrecimento borbulhava dentro de mim enquanto eu lançava um olhar para o treinador. Bem, levar um soco na barreira na minha descida não seria tão perceptível. Eu ponderei, pensando em como salvar a situação. Talvez eu pudesse fazer parecer que instintivamente me joguei para trás para evitar ser atingido, embora isso machuque um pouco meu orgulho. Enquanto eu me preparava para dar voz ao meu engenhoso plano de disfarce, as próximas palavras do treinador me pegaram desprevenido. Você não sabe como desligar isso, sabe? Ele brincou com um sorriso malicioso. Deixe-me dizer, se minhas habilidades de atuação não fossem de primeira, meus olhos estariam arregalados como pires. Suprimindo meu choque, coloquei uma fachada de confusão. Desligar o quê? Fingi inocência, piscando com lentidão exagerada. No entanto, o treinador percebeu meu ato, balançando a cabeça. Você poderia ter me enganado, garoto. Nem vendedores profissionais conseguiriam fazer um mergulho tão perfeito, ele comentou, revelando sua observação aguçada. Mas eu vi você antes no beco, então não vou me convencer tão facilmente, ele garantiu com um sorriso conhecedor. Enquanto eu processava suas palavras, 2 notificações apareceram na minha visão. Seu relacionamento com mudou de curioso para impressionado. Você foi recompensado com 150 pontos. Que azar, não pude deixar de xingar interiormente. De todas as pessoas, porque tinha que ser o mesmo cara que me viu no beco, acabou sendo um treinador na academia em que eu queria me matricular e, além disso, um personagem da DC? Não, isso não pode ser coincidência. Preciso descobrir mais sobre esse cara. Ele era boxeador, mas isso é tudo que eu sabia até agora. E suponho que tudo tenha sido uma estranha coincidência? Perguntei, estreitando os olhos com desconfiança. Uma coincidência? Claro que não, garoto. Você acha que isso é uma história em quadrinhos ou algo assim? O treinador respondeu com uma risada. A verdade é que um amigo meu me pediu para ficar de olho em você. Ele acrescentou estendendo a mão em minha direção. Olhei para a mão dele depois de volta para ele. Então, você está me dizendo que estava me espionando em nome de um amigo? Que tipo de negócio obscuro é esse? Brinquei, pegando a mão dele relutantemente e me levantando. O treinador riu com vontade. Calma aí, tigre. Não precisa de teorias da conspiração. Meu amigo só queria ter certeza de que você não era um encrenqueiro aprontando alguma. Então, um amigo queria que ele ficasse de olho em mim, um cara que só estava neste mundo há alguns dias? Agora, quem diabo seria tão paranoico? Pergunta idiota, quem mais além do Batman? O Cavaleiro das Trevas e o próprio guru da paranoia de Gotham. Então esse cara é um boxeador que também está de alguma forma conectado ao Batman. Eu refleti, quebrando a cabeça, tentando pensar em personagens que se encaixassem nesse perfil peculiar. Só um nome aparece, mas se for ele, ele deveria estar comandando essa academia, não apenas treinando. Eu deduzi. Está na hora de brincar de detetive ou, você sabe, simplesmente improvisar. Lancei um olhar perplexo para o treinador. E suponho que esta seja a parte em que você me diz que é secretamente o dono da academia e que estava me zoando. Brinquei, jogando meu chapéu metafórico no ringue. Para minha surpresa, o treinador abriu um sorriso. Mais ou menos. Culpado como acusado, ele admitiu, oferecendo sua mão para outra rodada de apertos. Meu nome é Ted Grant, ele acrescentou. Suspirei interiormente. Movimento clássico do Pantera. Pensei, dando um sorriso irônico. Ted Grant, também conhecido como Pantera, membro da Sociedade da Justiça e o homem que antes dava socos e adotava a abordagem prática de punho para heroísmo, antes do Batman tornar isso legal.
Ao contrário do Batman, Ted Grant decidiu assumir o papel não oficial de treinar heróis promissores em vez de ficar obcecado com a chamada missão. Ele até ensinou Batman em algum momento. Apertei a mão de Ted, decidindo que era a hora de abandonar o ato teatral e cair na real. Acho que se esconder nas sombras e encenar uma briga surpresa no ringue de boxe é uma maneira única de investigar alguém, brinquei, arqueando uma sobrancelha enquanto lançava um olhar para Ted. Mas você percebe que ao me contar tudo, você praticamente tornou seu trabalho muito mais difícil, ressaltei. Ted apenas riu, sua risada ecoando pelo ginásio. Se esconder nas sombras é mais o modus operandi daquele cara do que o meu, ele explicou, acenando com a mão desdenhosa. Além disso, meu amigo já sabia meu manual, ele acrescentou, me dando um sorriso significativo. Franzi a testa em confusão. O raciocínio de Ted fazia sentido, mas por que diabos Batman pediria para Pantera ficar de olho em mim? Ele definitivamente não era burro o suficiente para presumir que Pantera ficaria nas sombras e me observaria de longe como um canalha. Lutando para encontrar uma resposta, virei-me para Ted buscando algum esclarecimento. Então, o que diabos esse seu amigo quer, afinal? Questionei. Ted deu de ombros indiferentemente na minha direção. Quem consegue decifrar o funcionamento interno da mente daquele cara? Ele comentou. Uma coisa é certa, no entanto, ele pode parecer rude e antissocial, mas ele não é tão ruim assim quando você supera o exterior taciturno. Então tenho certeza de que você não precisa se preocupar. Para ser bem honesto, não fiquei muito feliz em entrar no radar do Batman. As palavras do Ted, embora precisas, não alegraram exatamente o meu dia. Pensativo, paranoico e um pouco babaca. Esse é o Batman. Ainda assim, considerando a situação, ele não sairia do seu caminho para complicar minha vida a menos que eu lhe desse uma razão para isso, o que até onde eu sabia, eu não tinha. Eu poderia pensar nisso, mas agora não era o momento. Bem, essa foi uma experiência esclarecedora, eu disse com um suspiro, balançando a cabeça. Mas eu tenho que ir. Eu me virei para o lado do ringue, pretendendo sair. Quando eu estava prestes a escorregar pelas cordas, a voz de Ted me fez parar. Espera aí, garoto, ele gritou. Eu parei, virando-me para ele com um olhar questionador. Você ainda quer se inscrever para o treinamento, não é? Ele perguntou com um toque de expectativa nos olhos. Levei um breve momento para refletir antes de concordar. Apesar das minhas reservas sobre o Batman se intrometer nos meus negócios, o treinamento era uma necessidade. Além disso, Pantera havia treinado sua cota de heróis, e por meio dele, eu poderia ter acesso a algumas pessoas que não conheceria de outra forma. Afinal, eu ainda precisava trollar as pessoas e farmá-las para ganhar pontos. Prioridades, sabe? Bom, então prepare-se para a viagem, Ted declarou com um sorriso, saltando para fora do ringue como se fosse o dono do lugar. Ele gesticulou grandiosamente para que eu o seguisse. Só para você estar mentalmente preparado, não vou dar mole. Vai ser um inferno. E mais um pouco, ele avisou com uma risada travessa escapando de seus lábios. Eu apenas lancei um sorriso indiferente e dei de ombros, canalizando o meu zen interior. Parece ótimo, brinquei. Como se me inscrever para uma sessão de tortura fosse apenas mais um item na minha agenda diária. Na minha vida passada, eu era praticamente um gladiador corporativo, navegando pelo labirinto infinito da rotina do escritório por 10 horas por dia como se não fosse nada. Então, um pouco de esforço físico? Brincadeira de criança. Livevir estava largada no beliche desconfortável da prisão, seus dedos revestidos de metal tamborilando em um ritmo impaciente contra a superfície fria e implacável. A energia crepitante que geralmente dançava ao redor dela tinha sido substituída pelo zumbido opaco e estéril do campo de amortecimento da prisão. Era o suficiente para fazer qualquer vilão elétrico ponderar a ironia das escolhas de vida. Onde está aquele sujeito sabe tudo quando você precisa dele? Ela murmurou para si mesma, lançando um olhar acusatório para as paredes vazias. Por mais impaciente que estivesse, Livevir já esperava uma carta de liberdade condicional. Uma promessa que Mika havia feito em troca de seus talentos chocantes durante o fiasco de Metrópolis, apesar de ter acontecido apenas alguns dias antes. Enquanto ela esperava, sua frustração aumentava e seu monólogo para as paredes silenciosas se transformava em uma sinfonia colorida de maldições, cada palavra mais inventiva que a anterior. Se aquele bastardo me trair, eu vou transformar o rosto dele em um show de luzes de discoteca. O barulho distante de passos ecoou pelo corredor, fazendo Livevir pular de pé. Já era hora. Ela gritou, supondo que finalmente era hora de recuperar sua liberdade. Para seu desânimo, não era Mika, mas um guarda de rosto severo indo em direção à sua cela. Leslie Willis, você tem uma visita. Capítulo 23. Limpei o suor da testa, e parecia que eu tinha acabado de mergulhar a cabeça em uma piscina infantil. Ted estava implacável hoje. Desviei de outro de seus socos, e juro que senti o sopro de ar quando ele passou, sussurrando. Seu sortudo filho da puta. Mantenha essas mãos erguidas, garoto. Ted gritou, com um sorriso no rosto que dizia que ele estava gostando mais disso do que eu. E acredite em mim, é exatamente isso que está acontecendo aqui. Claro, eu tinha essa barreira invisível que bloqueava os socos e me impedia de me machucar. Mas isso não se estende aos músculos exercitados, sabe? A exaustão era uma coisa, mas puxar um músculo ocasional enquanto tentava acompanhar o maldito Pantera, de todas as pessoas, era minha principal fonte de angústia. Mãos para cima, desvie para a esquerda, não para a direita. Você está tentando fazer uma rinoplastia de graça na parede? O treinamento de Ted veio com um toque de sarcasmo. Claro, Ted, deixe-me pedir à parede sua melhor rinoplastia. Tentei manter a compostura, mas Ted estava tornando isso tão fácil quanto pastorear gatos. Sabe, acho que preferia ser assaltado no beco. Menos cardio. Ted riu, e eu juro que as luzes do ginásio piscaram. Era ele, ou apenas a fiação questionável do ginásio? Quem sabe? Enquanto eu cambaleava para fora do ringue, Ted me deu um tapinha nas costas, um pouco forte demais, talvez.
Você sobreviveu mais um dia, garoto. Talvez um dia. Você até dê um soco que não grite. Espero que você esteja segurado. Esse é o sonho. Resmunguei, enxugando o suor que havia declarado meu rosto seu novo lar. Talvez eu até consiga quando você começar a me ensinar como, sabe, em vez de apenas me dar socos e me dizer para desviar. Lancei um olhar perplexo para Ted, esperando uma pitada de simpatia naquele rosto demoníaco de treinador de boxe. Ted, o eterno otimista, sorriu largamente. Que bem isso faria, garoto? Ele disse, seu tom carregando a sabedoria de 1000 lutas de boxe. Fiquei apenas olhando para ele, com uma mistura de resignação e exasperação estampada no meu rosto. Crie um pouco de resistência, depois força e talvez, só talvez, possamos nos aprofundar nos segredos do poderoso Jab, ele disse, afastando minhas aspirações como se fossem mosquitos irritantes. Por mais que doesse meu orgulho admitir, meus anos acorrentado à mesa corporativa me deixaram bem, não no auge da forma de super-herói. Eu não estava acima do peso nem nada, mas também não estava com o abdômen definido. Em outras palavras, eu era um cara comum, nem muito magro, nem muito gordo, e com a resistência de um caracol em uma tarde preguiçosa de domingo. Ted tinha muito trabalho pela frente, e eu também. Entendi, murmurei, passando a toalha de ginástica no rosto. A definição de Ted para um treino parecia ser mais sobre aumentar minha resistência do que refinar minha técnica. Você é um trabalho em andamento. Garoto, Ted entrou na conversa, lendo a frustração no meu rosto. Roma não foi construída em um dia, e nem um golpe de nocaute. Seu conselho sábio foi acompanhado por um tapinha no meu ombro, que pareceu mais um golpe de martelo. Obrigado pela sabedoria e pelo osso do ombro fraturado, capitão óbvio. Com um meio sorriso, juntei o que restava da minha dignidade e caminhei pesadamente em direção aos armários para me trocar. Hattigan, que estava me observando levar uma surra da lateral do campo, fez uma série de tagarelices divertidas antes de correr e subir nas minhas costas. Bem, já que Vossa Alteza Real se divertiu com o espetáculo, então suponho que suportar a aprovação valeu a pena. Brinquei, lançando um olhar de soslaio para o pequeno roedor. Hattigan, meu sempre arrogante companheiro peludo, assentiu como se meu sofrimento finalmente tivesse ganhado sua aprovação. Desinteressado em uma escaramuça verbal com a praga irritante, eu simplesmente revirei os olhos e fui até meu armário para verificar meu telefone. E eis que uma notificação de chamada perdida de um número desconhecido apareceu na minha tela. Considerando que eu só compartilhei meu número com uma pessoa, só poderia ser Azrael, o gênio mais decepcionante de Gotham City. Tirando um breve momento para refletir, decidi retornar à ligação e ver o que ele estava pensando. Azrael atendeu prontamente. Olá, Sr. Valley. Eu o cumprimentei. Minhas palavras ficaram em suspenso por um momento enquanto ele retribuía rapidamente a saudação, iniciando um longo monólogo sobre sua localização e atividades atuais. Você está visitando Livevire, eu vejo. Eu respondi com um aceno de cabeça. Então, qual é sua impressão inicial? Eu perguntei, estrategicamente ignorando a linguagem colorida de Livevire enquanto ela ameaçava soltar uma tempestade de raios em mim por fazê-la esperar tanto tempo. Azrael continuou sua conversa entusiasmada, explicando como ele havia se aprofundado na extensa lista de crimes que Livevire havia enfrentado. Aparentemente, ele também havia tomado a liberdade de avaliar a sempre inconstante opinião pública, particularmente após suas ações dramáticas durante o ataque à Metrópolis. Seu otimismo irradiava pelo telefone enquanto ele detalhava a inspeção meticulosa da situação. Devo dizer que estamos em uma posição muito mais favorável do que o previsto, declarou Azrael confiantemente, seu tom ressoando com otimismo recém-descoberto. A percepção do público é maleável, especialmente após os eventos recentes. Se Superman cumprir sua parte do acordo e atestar Livevire, como prometido, garantir sua liberdade condicional é praticamente um acordo fechado. Eu escutei atentamente as rodas na minha mente girando enquanto eu processava a avaliação de Azrael. A situação de Livevire parecia ter melhorado, pelo menos da perspectiva calculada de Azrael. Parece um plano. E acredite em mim, a palavra do Superman é tão sólida quanto seu queixo, assegurei Azrael com um aceno de cabeça. Agora, passe o telefone para Livevire, sim? Azrael obedeceu, e logo a voz sarcástica de Livevire soou pelo telefone. O que o tijolo muito sabedor quer agora? Ela resmungou. Não pude deixar de rir disso. Só algumas pérolas de sabedoria para você, Faísca, respondi. O Sr. Valley vai te dar um bilhete dourado para sair da prisão, então tente não transformar isso em um desastre antes mesmo de sair. Capice? Livevire, fiel à sua natureza eletrizante, zombou do outro lado. Cai fora, amigo. Eu não preciso de uma babá, ela retrucou. Este é meu show, lembra? Eu levantei uma sobrancelha, estabelecendo a lei. Este é tanto meu trabalho quanto seu. Sou eu quem está fazendo acontecer, lembra? Eu disse com um suspiro exasperado. Estou depositando muita confiança em você, e o Superman também. Então, preciso que você não transforme a cidade em um maldito show de luzes no momento em que sair da prisão. Fácil o suficiente, certo? Eu lancei o lembrete como um tiro de advertência. Eu praticamente podia sentir a irritação de Livevire antes mesmo que ela dissesse uma palavra. Eu tenho isso gravado no meu crânio. Estamos na mesma página que eu precisaria da sua ajuda quando eu sair, ela resmungou, deixando sua frase pendurada por uma pausa dramática. E não vou revelar as consequências se você decidir me enganar. A ameaça persistia em suas palavras, tão clara quanto um letreiro de neon. Eu apenas zombei. Nós realmente cobrimos esse assunto. Algo sobre eu ganhar uma transformação eletrizante se eu deixar a bola cair, eu retruquei.
Você pode ficar tranquilo. Se você cumprir sua parte do acordo, eu cumpro a minha. Então, que tal você diminuir a voltagem e se comportar enquanto isso? Eu continuei, dando uma risadinha leve para aliviar a tensão. Depois de uma enxurrada de ameaças veladas e uma abundância da insolência característica da Livevire, finalmente consegui tirá-la da linha. A verdadeira luta, no entanto, começou quando Azrael mergulhou no mundo fascinante dos procedimentos de apelação de liberdade condicional. Era como ouvir uma palestra sobre secagem de tinta. Ele elaborou meticulosamente os obstáculos burocráticos que precisávamos superar, a duração prevista de todo o processo e seu plano mestre para nos aproximarmos de um juiz simpático. Aparentemente, a filha do juiz foi coincidentemente salva pela Livevire durante o ataque em Metrópolis. Azrael, com seu estado emocional destruído e intelecto de nível genial, era uma mistura estranha, mas, droga, ele sabia se virar no labirinto legal. Confiar a ele o caso de Livevire parecia a jogada mais lógica. Enquanto ele falava, não pude deixar de me maravilhar com a facilidade com que ele lidava com as complexidades da lei, integrando perfeitamente sua experiência em investigações particulares e sua habilidade com computadores. Não havia como negar que ele era o homem certo para o trabalho. No entanto, uma preocupação persistente persistiu, a propensão de Livevire para o caos. Eu realmente esperava que ela não derrubasse o andame meticuloso que Azrael estava construindo quando ela experimentasse a liberdade. Seria uma pena colossal, principalmente considerando que eu tinha meus próprios planos para ela. Capítulo 24. Arrastando-me para o canto depois de mais uma rodada do treinamento implacável de Ted, eu me joguei, o suor escorrendo como se eu tivesse acabado de mergulhar em uma cachoeira. Fazia alguns dias desde que me inscrevi para o acampamento de treinamento Pantera, e deixe-me dizer, desviar de socos estava se tornando minha praia. A resistência estava aumentando, e eu tinha melhorado de puxar um músculo a cada 5 minutos para talvez uma vez por hora. Progresso, certo? Olhando para Ted, o cara parecia que nunca tinha ouvido falar do conceito de suor. O homem já estava na casa dos 60, mas estava com aquele visual de quem acabou de sair do banho. Deve ser aquela coisa mítica das 9 vidas ou um pacto secreto com os deuses do suor. Fosse o que fosse, eu precisava participar. Além de todo o show de boxe, eu estava mantendo meu chapéu de detetive. Ontem eu desvendei o caso. Agora, era tudo sobre o estágio de planejamento maluco. Eu até tinha esse quadro mental acontecendo, sabe? Do tipo que eles mostram em filmes quando apresentam um personagem fixado em algo. Exceto que minha fixação era encontrar pessoas e trollá-las para ganhar pontos. Cérebro em overdrive, estratégia fermentando, tudo funcionando. E agora, era a hora de pôr em prática a primeira fase do meu plano, pedindo ajuda a Ted descaradamente. Ostentando o sorriso mais charmoso do meu arsenal de atuação, virei-me para encarar meu implacável mestre de tarefas, Ted. Ei, Ted, o que você acha de fazer um pequeno favor para seu querido aluno? Eu disse, minha expressão transbordando doçura. Ted levantou uma sobrancelha, claramente entretido. Bem, isso depende do sabor do favor que meu querido aluno tem em mente, ele respondeu, seu tom tão astuto quanto seu sorriso. Eu me inclinei, jogando o charme. Ah, nada grande demais para um cara incrível como você. Só preciso que você me apresente a Ted Cord. Você sabe, o chefão da Cord Industries, eu disse, adicionando um toque de admiração exagerada à minha expressão. O ceticismo de Ted era palpável. E por que eu conheceria Ted Cord, e muito menos seria capaz de apresentá-lo? Ele questionou, me lançando um olhar que sugeria que ele não estava acreditando. Eu ri, lançando-lhe um olhar de soslaio. Vamos lá, Ted. Você me parece o cara que conhece todo mundo. Você é praticamente amigo da melancólica de Gotham, certo? Eu provoquei. Ted suspirou, coçando a cabeça como se eu tivesse acabado de decifrar um código complicado. Então, você percebeu isso, hein? Não que eu estivesse sendo sutil, mas claro, ele murmurou. Eu não conheço pessoalmente Ted Cord, mas conheço alguém que conhece, ele acrescentou após uma breve pausa. Eu me animei. Perfeito. Se você pudesse apenas, eu comecei, mas Ted me cortou com os braços cruzados e um olhar severo. Segure seus cavalos, garoto. Primeiro, conte tudo. Por que você quer conhecer Cord? Ted exigiu. Esfregando as mãos, dei a Ted meu sorriso mais carismático. Tenho uma proposta de negócios para Cord, algo que pode beneficiar nós dois, declarei, com uma faísca de excitação nos olhos. E quem sabe, se der certo, eu até consigo pagar sua assinatura da academia. Não seria um sonho? Provoquei, esperando tocar no senso de humor de Ted. Ted, no entanto, não se abalou. Garoto, eu não poderia me importar menos com o dinheiro. Como eu disse, o dono desta academia é um esquisito que não está interessado em lucro, ele deu de ombros, apontando para si mesmo. Sua atitude indiferente deixou claro que ganhos financeiros estavam no final de sua lista de preocupações. Mas imagino que seu interesse em Cord não seja apenas juntar dinheiro para a academia. Ele sondou, estreitando os olhos com conhecimento de causa. Você está querendo se livrar das amarras da liga, certo? Ele acrescentou, com um largo sorriso nos lábios, revelando uma profunda compreensão. Pego de surpresa, não pude deixar de admitir. Bem, sim, isso faz parte. A ideia de depender perpetuamente da boa vontade da liga não me agradava, mas havia mais em minhas ambições. Do jeito que eu vejo, este mundo é cheio de oportunidades. Expliquei, me apoiando no equipamento da academia. Não estou contente em ser apenas mais um rosto na multidão. Para esculpir um pedaço do sucesso, preciso de mais do que apenas uma boca grande e um sorriso encantador. Preciso do verde. E Ted Cord tem muito disso, concluí, enfatizando a necessidade de liberdade financeira na minha busca pela autodescoberta. Ted me examinou com um olhar intenso, como se avaliasse a legitimidade das minhas aspirações. Após uma pausa pensativa, ele retornou ao seu sorriso característico. Se é assim que você se sente, quem sou eu para ficar no seu caminho? Ele declarou com um aceno de aprovação. Me dê um segundo, vou fazer uma ligação e ver o que posso fazer, ele acrescentou enquanto girava nos calcanhares, indo em direção ao seu escritório. Eu assenti em reconhecimento.
Obrigado, Ted, gritei para ele, genuinamente grato por sua disposição em ajudar. Em sua maneira indiferente de sempre, Ted apenas acenou sem se dar ao trabalho de se virar ou reconhecer minha gratidão. Sentado à mesa do lado de fora de um café, tomando uma xícara de café, não pude deixar de suspirar, completamente entediado sem nada para fazer. Olhei para Hattigan, empoleirado na mesa, mordiscando um pedaço de queijo. A ideia de mexer com ele para quebrar a monotonia passou brevemente pela minha cabeça, mas a lembrança de seus dentes afundando na minha carne foi o suficiente para anular esse impulso. Em vez disso, suspirei, resignado ao meu destino nada inspirador. Para minha alegria, Ted havia retornado após sua breve ausência, trazendo notícias de que seu contato estava a bordo para me apresentar a Ted Cord. O problema? Tive que ficar de braços cruzados por 2 dias porque a pessoa que me apresentaria a Cord estava ocupada. Quando pressionei Ted para obter mais detalhes sobre esse contato misterioso, ele habilmente contornou minhas perguntas. Sem nada melhor no horizonte, decidi vagar pelas ruas de Nova York e acabei estacionado em uma mesa de café, tomando uma xícara de café. Quando estiver em dúvida, tome cafeína até o esquecimento, certo? Enquanto eu estava sentado ali contemplando os mistérios do universo, ou pelo menos meu iminente encontro com Ted Cord, Hattigan saboreou seu queijo, aparentemente alheio às minhas reflexões existenciais. Agora, a parte interessante. Assim que eu estava pesando os prós e contras de antagonizar meu companheiro roedor para me divertir, um rugido distante quebrou a atmosfera monótona. Explosões e gritos seguiram o exemplo, abruptamente me tirando do meu estupor induzido pelo café. Virei a cabeça em direção à fonte da comoção, e vejam só, vi um leopardo verde empoleirado no topo de um prédio próximo. Mas esse não foi um momento felino comum. Foi cercado por drones de aparência peculiar, armados até os dentes. Não foi uma tarde típica na Grande Apple. Os drones, mostrando uma clara falta de hospitalidade, bombardearam o leopardo verde com balas. Mas o leopardo se esquivou e zigue-zagueou pelo ataque antes de saltar no drone mais próximo. E aí vem o chute. No ar, o leopardo se transformou em um gorila, dando uma série de tapas que fariam King Kong passar vergonha. Mas o show não acabou. O gorila se transformou em um beija-flor, graciosamente evitando mais ataques de drones, e então, espere por isso, uma baleia. A criatura marinha colossal colidiu com os drones restantes e com o chão, deixando caos e destroços em seu rastro. Quando parecia que o metamorfo estava prestes a sair vitorioso, um homenzinho apareceu de repente. Quando digo pequeno, não estou exagerando. O cara era tão baixo que provavelmente poderia usar uma régua como bengala. Pairando no ar com o que pareciam botas a jato, o sonho de qualquer pessoa baixa, eu acho, ele ostentava um sorriso tão largo quanto sua estatura era pequena. No meio do caos dominado pelos drones, enquanto o animal metamorfo se mantinha firme contra o ataque metálico, um herói do tamanho de uma pinta surgiu. Quero dizer, realmente do tamanho de uma pinta. O cara era tão baixo que provavelmente poderia usar uma régua como bengala. Pairando no ar com o que pareciam botas a jato, o sonho de qualquer pessoa baixa, eu acho, ele ostentava um sorriso tão largo quanto sua estatura era pequena. Com uma arrogância condizente com um indivíduo muito mais alto, ele brandia uma arma peculiar, de ficção científica. Tenho você exatamente onde eu quero. Ele declarou triunfantemente, mirando a arma misteriosa na colossal baleia verde. O que quer que a arma tenha disparado, eu não conseguia ver direito, mas o efeito foi imediato. A enorme baleia se transformou de volta em sua forma original, Mutano, o membro de carteirinha dos Jovens Titãs. Agora nem seus amigos adolescentes prodígios podem te salvar, seu animal idiota. O antagonista desafiado verticalmente se regozijou, deleitando-se com a agonia óbvia de Mutano. Era como assistir a um maestro de baixa estatura conduzindo uma sinfonia de caos. Sorrindo diante do espetáculo que se desenrolava, percebi que o destino tinha me dado uma chance. Outra chance de acabar com o tédio e, quem sabe, conseguir alguns pontos merecidos. Quer esticar as pernas, amigo? Perguntei a Hattigan, que respondeu com uma tagarelice irritada, como se não estivesse muito animado com a ideia de fazer algo que fosse remotamente produtivo. Apesar da relutância, seu olhar sugeria que ele estava pelo menos disposto a aceitar qualquer bobagem que eu estivesse prestes a dizer. Bem, aqui está o que preciso que você faça. Comecei delineando meu plano mestre para envolver um roedor na minha busca por entretenimento. Capítulo 25. Meus olhos não conseguiram deixar de brilhar de diversão enquanto me aproximava do atormentador em miniatura, aproveitando a agonia momentânea de Mutano. Limpando minha garganta dramaticamente, eu apontei meu endereço para o mestre desafiado verticalmente. Ei, como vai, baixinho? Eu gritei, fazendo girar em minha direção com um olhar que poderia rivalizar com o brilho de 1000 sóis. Simultaneamente minha interface vibrou com notificações. Seu relacionamento com Gizmo mudou de neutro para hostil. Você recebeu 200 pontos. Bem. Parece que alguém está guardando sua estatura como se fosse um tesouro nacional. Eu sabia que Gizmo era um pouco sensível sobre sua altura, mas não esperava uma reação tão grande. Não que eu estivesse reclamando, veja bem. O que é esse olhar, amigo? Só estou aqui para te fazer uma pergunta. Eu disse o encolher de ombros casual implicando que o olhar penetrante de Gizmo era tão consequente quanto um mosquito em um furacão. Como está o tempo aí em cima? Ninguém nunca te fez essa pergunta antes, certo? Eu continuei, meu sorriso se alargando com a satisfação de provocá-lo. Mutano, ainda se contorcendo sob os efeitos do gadget de Gizmo, cerrou os dentes e reuniu forças para rosnar. Ei, cara, saia daqui. Essa não é sua luta. Olhei para Mutano com um sorriso malicioso, piscando e dizendo casualmente, não, estou bem aqui. Voltando minha atenção para o irado Gizmo, que estava fervendo como uma chaleira prestes a transbordar, retomei minha brincadeira deliciosa. Então, Gizmo, eu sempre me perguntei, você usa uma piscina infantil como banheira, ou até mesmo isso é muito íngreme para você? O rapazinho estava visivelmente furioso, o que só aumentou
minha diversão. Sem aviso, Gizmo liberou uma de suas maravilhas tecnológicas, uma arma laser, mirando-a diretamente em mim. Mal sabia ele que a barreira invisível do meu guardião veio e estava pronta, bloqueando o ataque sem esforço. Os olhos de Gizmo se arregalaram em descrença quando o estranho projétil de energia desapareceu ao me atingir. Eu ri, descaradamente me deleitando com o absurdo da situação. Você pode precisar de um assento elevatório para essa mira, companheiro. O brilho que Gizmo lançou em minha direção poderia ter derretido o aço, mas eu estava me divertindo muito para deixar isso me incomodar. Gizmo ficou ali, me encarando em total descrença, seu choque inicial lentamente se transformando em contemplação. As rodas em sua mente genial estavam girando enquanto ele murmurava para si mesmo, barreira de energia, hein? Interessante. Não pude deixar de ficar impressionado. Por trás da estatura comicamente pequena e do amor aparente pelo caos, Gizmo era de fato um prodígio. Claro, era um tanto óbvio que eu tinha algum tipo de invisível, considerando que nem um fio de cabelo da minha cabeça tinha sido chamuscado e que até minhas roupas estavam ilesas, mas sua rápida dedução ainda era impressionante. Um sorriso travesso dançou no rosto de Gizmo enquanto uma risada irrompia dele. Nada mal, mas aqui está o problema. Sua barreira chique aguentaria um prédio desabando sobre sua cabeça? Ele brincou, brincando com o gadget em seu pulso. Retruquei com um encolher de ombros indiferente, sem saber a extensão da durabilidade da barreira. A risada de Gizmo só se intensificou. Mesmo que possa, você será enterrado e sufocado sob os escombros. Ele declarou, uma frota de drones chegando e apontando suas armas para um prédio próximo. Em vez de clicar no botão, ele apenas olhou para o meu rosto como se esperasse que eu reconhecesse sua genialidade e implorasse pela minha vida. Ele pode ser genial, mas sua vaidade e necessidade de se gabar eram quase tão evidentes quanto seu intelecto. Se ele tivesse executado seu plano sem divulgá-lo, talvez não houvesse muito que eu pudesse fazer para detê-lo, mas ele o fez, e aqui estamos. Parece ótimo, mas talvez você queira dar uma olhada no que está acontecendo atrás de você, sugeri, apontando para além do gênio minúsculo. Sua zombaria imediata. Que tipo de idiota você acha? Ele disse, parando no meio da frase quando notou a grande sombra no chão abaixo dele. Gizmo olhou para as sombras iminentes com uma mistura de confusão e pavor. Ele se virou para mim, seu pomo de Adão balançando nervosamente. Continuei com o teatro, apontando dramaticamente para trás dele como se revelasse o grande final de um truque de mágica. Com uma inconfundível sensação de relutância, Gizmo girou, apenas para encarar um tsunami de entrada dos maiores e mais imundos ratos de Nova York. Era uma visão para ser vista, um balé de roedores coreografado por Hatigan, pronto para engolir Gizmo em seu abraço não tão afetuoso. O que Gizmo conseguiu dizer antes que a onda de ratos descesse sobre ele como uma avalanche peluda derrubando-o no chão. Ele lutou com a massa contorcida de roedores, tentando se defender do ataque coletivo de roedores. Testemunhando lutar com o ataque peludo, não pude deixar de cair na gargalhada. Em meio ao caos, coloquei a mão no bolso do meu casaco, caminhando em direção ao gênio minúsculo, e parei quando uma onda de choque substancial pulsou de seu corpo. Mais um de seus dispositivos, sem dúvida. A força percorreu o exército de ratos, fazendo-os voar em todas as direções e libertando Gizmo de suas garras nocivas. Os dentes de Gizmo cerraram-se audivelmente enquanto ele me lançava um olhar venenoso. Ele cuspiu, seus olhos estreitando-se com ameaça. Eu vou fazer você pagar por isso algum dia. Suas palavras exalavam uma ameaça sem entusiasmo, sinalizando claramente sua intenção de fazer uma retirada apressada. Mas desculpe, nenhuma saída rápida é permitida sob minha supervisão. Sem perder o ritmo, coloquei a mão no bolso e peguei um item peculiar, uma barata robô, minha última compra impulsiva do sistema. Porque onde mais alguém encontra instantaneamente um bug cibernético, certo? Joguei-o na direção do Gizmo, quase no piloto automático. Gizmo, em um lapso momentâneo de julgamento, instintivamente o pegou do ar. Enquanto examinava a criatura mecânica em sua palma, seu rosto ficou mais branco que um fantasma, e ele congelou no lugar. De todas as falhas e fraquezas de Gizmo, seu medo irracional de insetos, ou entomofobia, se você quiser ser mais sofisticado, era provavelmente o mais incapacitante de todos, ainda mais do que sua megalomania e necessidade de divulgar seus planos antes de executá-los. Sabendo dessa informação preciosa, eu seria um idiota se não a usasse, e foi o que fiz. Aproximei-me casualmente do pequeno vilão, dei-lhe uma pancada na cabeça e Gizmo imediatamente caiu no chão, inconsciente. Seu relacionamento com Gizmo mudou de hostil para Nêmesis, você recebeu 450 pontos. Lendo essas notificações, uma sobrancelha divertida se arqueou para cima. Parece que deixei uma marca mais duradoura do que pretendia inicialmente, mas ei, quem se importa? Pontos garantidos, e Gizmo não era nada mais do que o alívio cômico residente para os jovens titãs, não valia a pena perder o sono por isso. Infelizmente não tive muito tempo para pensar nas consequências do meu encontro com Gizmo ou em seu status como meu inimigo jurado, pois o som de passos se aproximando me trouxe de volta à realidade. Girando, olhei para Mutano, agora em sua forma humana, exibindo um sorriso largo o suficiente para iluminar a Times Square. Cara, isso foi selvagem. Eu já vi coisas malucas, mas derrubar um vilão com uma onda de ratos? Isso é um nível totalmente novo. Mutano exclamou, irradiando a excitação de uma criança em uma corrida de açúcar. Sua energia era contagiante. Você não é o tipo de herói comum, hein? Qual é a sua? E como você fez isso? Sua curiosidade transbordou, um sorriso ansioso estampado em seu rosto. Eu não sou um herói, amigo, respondi com um encolher de ombros indiferente. E aquela orquestra de roedores não foi obra minha, foi tudo esse cara. Fiz um gesto em direção a Hatigan, que tinha corrido sobre meu corpo e agora estava empoleirado em meu ombro como um soberano peludo inspecionando seu reino. Os olhos de Mutano praticamente se iluminaram de excitação, como os de uma criança em uma loja de doces. De jeito nenhum, isso é tão legal.
Ele exclamou, ansiosamente estendendo a mão para acariciar Hatigan. No entanto, seu entusiasmo foi recebido com uma mordida rápida, levando-o a recuar com um grito. Uau, garotinho briguento, hein? Ele riu nervosamente, segurando seu dedo. Desculpe por isso. Hatigan não é tão amigável quanto parece, acrescentei com um sorriso, totalmente ciente da natureza imprevisível do roedor. De qualquer forma, você não tem outro lugar para estar? Levantei uma sobrancelha para Mutano, que pareceu sair de seu fascínio com minhas palavras. Instantaneamente o pânico passou por seu rosto. Ah, certo. Tenho que ajudar os outros. Com uma rápida transformação em uma águia, ele voou para os céus. Te vejo mais tarde, cara. Sua voz ecoou antes de desaparecer nos sons movimentados da cidade. Capítulo 26. Descansando na minha cama e explorando os corredores digitais da loja, um sorriso travesso se abriu no meu rosto. A contagem de pontos exibida na tela ostentava satisfatórios 1130. As contribuições de Gizmo sozinhas foram de mais de 400, graças à sua aparente sensibilidade e à sua pequena estatura e seu medo irracionalmente intenso de insetos, uma peculiaridade que explorei em meu benefício. E então havia Mutano generosamente distribuindo pontos conforme sua curiosidade sobre mim aumentava. Eu refleti sobre meu jackpot aparente, meio que confirmando que o sistema tinha sido feito sob medida para um entusiasta de quadrinhos da DC como eu, de fato. Deixando de lado tais reflexões, concentrei-me novamente em minhas prioridades de compras. Originalmente, meu plano envolvia acumular pontos até meu encontro com Ted Cord, colher alguns pontos dele e usar a soma total esperando fazer uma compra estratégica que fecharia o negócio com ele. Entretanto, com meu superávit atual, um novo dilema se apresentou. O debate interno continuou. Manter o plano original ou investir em uma opção mais sustentável? Um fator de cura, para ser preciso. Claro, minha barreira invisível oferecia proteção, mas a recuperação de possíveis ferimentos exigia uma camada extra de vigor. Aqueles ferimentos induzidos por Gotham estavam apenas começando a sarar, e arrastá-los como bagagem indesejada não era minha ideia de diversão. Hora de tomar uma decisão. Jogar o jogo longo ou lidar com preocupações imediatas? Decisões, decisões. Conforme eu me aprofundava na loja do sistema, a gama de fatores de cura se apresentou. O primeiro da lista era o fator de cura básico, uma modesta atualização que oferecia uma velocidade de cura ligeiramente melhorada. Parecia o tipo de coisa em que um atleta investiria, despejar dinheiro em especialistas médicos e tecnologia de ponta para diminuir o tempo de recuperação. Não é exatamente a minha praia. O próximo foi o fator de cura aprimorado, um aumento significativo no reino da recuperação de lesões. Ele me lembrou da proeza regenerativa do Exterminador, transformando um processo de cura de um mês em uma mera hora ou algo assim. Agora, isso estava mais de acordo com o que eu precisava. Recuperação rápida sem o incômodo de um tempo de inatividade prolongado. Então, havia o fator de cura sobre-humano, o melhor da safra, prometendo cura quase instantânea para a maioria dos ferimentos, com a ressalva de que regenerar um membro perdido ainda levaria algum tempo. Uma perspectiva tentadora, mas o custo era impressionante, 2.225 pontos. Meu orçamento não estava nem um pouco engraçado, considerando que até mesmo essa opção de nível médio estava fora de alcance. A loja tinha algumas outras opções mais potentes, mas elas poderiam muito bem estar em outra galáxia, dados os preços exorbitantes. Demorando-me um pouco na decisão, finalmente fui em frente e investi no fator de cura aprimorado. Com um preço mais amigável à carteira de 650 pontos, ele me deixou com os decentes 480. Um pouco de extravagância, mas certamente não estourou o orçamento. O essencial que eu precisava para fechar negócio com Ted Cord eram cerca de 600 pontos, mas eu sempre poderia recorrer ao meu plano original de acumular alguns pontos com ele antes da grande compra. Talvez eu tivesse que melhorar meu jogo, impressioná-lo um pouco mais, ou ir para a abordagem clássica de trollagem. De qualquer forma, parecia um plano sólido. Voltando à minha recém-adquirida habilidade de cura, diferente das habilidades que eu havia adquirido antes, esta teve um impacto instantâneo. Eu podia sentir a coceira sinalizando a regeneração de vários ferimentos leves no meu corpo. Depois de todo o desastre do míssil em Gotham, a enfermeira tinha pintado um quadro sombrio, me avisando que levaria quase um mês para que tudo se curasse completamente. Agora, uma boa noite de sono parecia ser a solução, então foi exatamente isso que eu fiz. Olhando para Hatigan, que já estava cochilando, ele parecia mais um rato de estimação gigante do que um ser cósmico arrogante. Ele vai voltar a ser um pé no saco amanhã, no entanto. Com isso, fui dormir, fechei os olhos e me preparei para as maravilhas da minha saúde melhorada. Descansando em um banco, com as mãos na nuca e Hatigan sentado ao meu lado, olhei para o céu, ou qualquer fração dele que estivesse visível entre os imponentes arranha-céus de Nova York. O tempo passou desde que adquiri meu fator de cura, e chegou o momento de finalmente conhecer o misterioso conhecido de Ted, a porta de entrada para o elusivo Ted Cord. Meu tempo foi uma mistura de treinamento com Ted e perambulação pelas ruas movimentadas da cidade, mas infelizmente não encontrei mais brigas entre heróis e vilões, então meus pontos permaneceram como estavam. Acredite ou não, Ted tinha me iniciado na arte de dar um soco de verdade. Acontece que meu fator de cura veio com uma vantagem bacana, ele aumentou minha resistência a níveis além da capacidade humana. Ted, sempre perceptivo, naturalmente pegou. Ele também notou meus ferimentos desaparecendo magicamente, mas, para seu crédito, ele se absteve de mergulhar em uma discussão completa. Embora eu não fosse reservada sobre meus poderes, apreciei a decisão de Ted de se intrometer em meus assuntos. Como ele já sabia da minha barreira invisível, era só questão de tempo até que todos descobrissem que eu era mais do que apenas uma boca grande. Por isso eu estava tão disposta a me exibir durante a situação do Gizmo. Seguindo essa linha de pensamento, imaginei que não havia necessidade de me estressar em manter todos os detalhes dos meus poderes em segredo. Eu não estava planejando desfilar minhas habilidades e mostrá-las para cada tom,
Dick, Harry e suas mães, mas se a situação exigisse, eu não hesitaria em liberar minha bolsa de truques. Aproveitando a antecipação de surpresas futuras, não pude deixar de saborear a ideia de expandir continuamente meu arsenal de poderes e ferramentas por meio do sistema, para não sacrificar nada nem expor todo o meu potencial. O elemento surpresa sempre estaria do meu lado, e eu já conseguia imaginar um cenário em que um adversário, armado com o que acreditava ser um conhecimento exaustivo das minhas habilidades, se veria surpreendido por algo novo e inimaginável. Seria um momento glorioso, desmantelando todos os seus planos e contramedidas meticulosamente traçados. Para esse cenário épico, eu precisaria encontrar um novo nêmesis, alguém um pouco mais desafiador do que o coxugismo. O potencial de trollagem em tal situação era, sem dúvida, imensurável, e só de pensar nisso, um sorriso surgiu no meu rosto. No entanto, meus devaneios de trollagem épica foram interrompidos quando Hattigan começou a cutucar minha coxa incessantemente, emitindo uma série de chiados e apontando para uma figura que se aproximava. Seguindo sua pata, avistei uma jovem mulher com longos cabelos loiros, vestida com uma jaqueta de couro preta, botas, jeans e uma regata branca. Se eu tivesse que colocar em palavras suas características faciais, eu diria irrealisticamente bonita, quase como uma personagem saída diretamente de uma história em quadrinhos. Ela era alguém que qualquer fã de histórias em quadrinhos que se preze reconheceria a quilômetros de distância, ninguém menos que Dinah Frigden Lance, também conhecida como Canário Negro. Um rápido flashback mental me lembrou de seus laços com Pantera, que a treinou em seus primeiros dias, tornando-a a provável candidata para ser a misteriosa conhecida de Ted. Quando Dinah se aproximou, ela abriu um sorriso caloroso, e sua voz cortou o barulho ambiente da cidade. Olá, você deve ser aquele de quem Ted estava falando. Ela estendeu a mão para um aperto amigável. Eu sou Dinah Lance. Dei um sorriso e me levantei, estendendo minha mão para um aperto de mão. Mika Foster. A grande bola de pelo contou tudo. Brinquei, soltando sua mão e acenando para Hattigan, que a olhou curiosamente. Dinah riu em resposta. Mais ou menos. Hattigan, hein? Ela disse, estendendo a mão para acariciar o roedor atrevido. Eu queria avisá-la sobre o comportamento antissocial de Hattigan, mas a mão dela o alcançou antes que eu pudesse dizer uma palavra. Para minha surpresa, em vez de uma mordida, o roedor patife decidiu mostrar um raro momento de simpatia esfregando suas bochechas contra as palmas das mãos dela. Ele então correu pelo braço dela e aninhou-se em seu ombro. Então você não é apenas um pé no saco, mas também um pervertido. Pensei, mal contendo o tremor nos meus olhos enquanto observava Hattigan se acomodar no ombro de Dinah. Certamente de forma alguma eu estava com ciúmes do maldito rato. Absolutamente não, bem, talvez só um pouquinho. Capítulo 27. Você já se viu em um lugar ou situação em que queria estar em qualquer outro lugar, menos ali, mas ao mesmo tempo não queria estar em nenhum outro lugar? Pois bem, aconteceu que eu me vi em uma situação dessas, agarrado na traseira da bicicleta de Dinah como um coala aterrorizado, sentindo o sangue de todo o meu corpo correndo em direção a um ponto específico que não devo nomear. Maldito seja, minhas funções corporais naturais e instintos traidores. Foi como se meu cérebro tivesse decidido. Ei, vamos deixar esse passeio ainda mais estranho com uma ereção, ok? Para minha sorte, não estávamos tão longe do nosso destino, e eu já conseguia ver um arranha-céu imponente com as palavras Cord Industries, penduradas na entrada como um farol de salvação. Se Dinah não percebeu minha situação peculiar ou simplesmente escolheu ignorá-la, eu não sabia e não me importava particularmente. Eu só queria chegar lá antes de morrer de vergonha ou ceder à vontade de pular da bicicleta, o que viesse primeiro. Chegamos, declarou Dinah, parando a moto no estacionamento do prédio. Suas palavras ressoaram como o doce som da salvação para meus ouvidos. Desmontei às pressas, fazendo um ajuste estratégico nas minhas calças para esconder o agora acordado Mika Jr. antes que Dinah pudesse se virar e dar uma olhada. Felizmente consegui fazer isso bem a tempo, até mesmo dando um sorriso inocente para ela quando ela se virou para mim. Parece que sim. Você vem comigo? Perguntei. Dinah sorriu e deu de ombros. Não completamente não. Vou só dar um rápido oi para um amigo que trabalha aqui e depois pegar a estrada, ela explicou. Não precisa se preocupar. Não estou aqui para meter o nariz em qualquer negócio que você tenha com Cord, ela acrescentou, usando uma expressão cúmplice como se pudesse ver através das minhas intenções. Infelizmente para ela, eu não poderia me importar menos com isso, especialmente com minha atenção agora focada em Mika Jr. Eu só joguei essa pergunta para ela para distrair do fato de que eu poderia ter aproveitado o passeio um pouco demais. Ainda assim, parabéns a ela por essa conclusão. Qualquer coisa para mantê-la felizmente ignorante da verdade vergonhosa. Se você diz, respondi com um encolher de ombros indiferente, segurando um suspiro de alívio quando minha circulação sanguínea finalmente retomou seu curso natural. Estendi minha mão para Hattigan, que pareceu aproveitar o passeio ainda mais do que eu. Ele soltou um chiurear relutante antes de correr por cima do meu braço e pousar no meu ombro. Sim, o maldito rato era definitivamente um pervertido. Eu me pergunto a quem ele puxou. De qualquer forma, segui Dinah até o prédio das indústrias Cord e, fiel à sua palavra, ela se despediu de mim no meio do caminho, indo encontrar sua amiga enquanto eu continuava minha jornada até o topo do prédio onde ficava o escritório da Cord. O design interior era impressionante, para dizer o mínimo. Ele habilmente evitou as armadilhas da extravagância, da cafonice ou da estética exagerada. Em vez disso, ele emanava sem esforço uma vibração rica e futurística que chamou minha atenção. Mas eu não era um especialista experiente em decoração. Essa era apenas minha opinião subjetiva sobre o assunto. Depois que naveguei pelos obstáculos burocráticos com a secretária de Cord, uma série de perguntas variando de quem é você,
Ah, você tem um compromisso? Finalmente coloquei os olhos no próprio homem. Ted Cord parecia exatamente como eu havia imaginado. Cabelo castanho impecavelmente penteado, olhos azuis marcantes e uma constituição atlética que parecia um pouco deslocada para um típico empresário ou inventor. Tudo isso embrulhado perfeitamente em um terno de negócios bem cortado. O sorriso acolhedor de Cord me cumprimentou quando ele se aproximou. Você deve ser o Mika, ele cumprimentou, estendendo a mão para mim. É verdade. É um prazer conhecê-lo, Sr. Cord, respondi, apertando sua mão com firmeza. Não precisa de formalidades. Ted serviria. Ele disse, gesticulando para que eu me sentasse. Depois que me acomodei, ele se sentou na cadeira do escritório, pronto para nossa conversa. Então, o que te traz aqui? Uma ideia de negócio inovadora ou uma invenção revolucionária que precisa de financiamento, talvez? Ele perguntou, inclinando a cabeça ligeiramente. Eu balancei a minha. Não exatamente. Estou aqui para lhe oferecer uma chance de colocar as mãos em um estoque de tecnologia apocalíptica, eu disse calmamente, observando sua expressão mudar rapidamente de curiosidade para choque e finalmente para dúvida. Tecnologia apocaliptana, você disse? Cord sondou, estreitando os olhos conforme o peso da revelação se aprofundava. Como diabos você saberia sobre uma coisa dessas? Seu ceticismo pairava no ar. Bem, você sabe, do mesmo jeito que eu sei que você é o besouro azul. Eu respondi casualmente, meu tom calmo brincando de esconde-esconde com a expressão cada vez mais horrorizada de Cord. Seu rosto era como uma montanha-russa de emoções, pânico, choque e talvez uma pitada de arrependimento, mas eu não estava prestes a deixá-lo assumir a liderança dessa orquestra emocional. Presumo que você já saiba que sou de um mundo paralelo? Cord hesitou por um momento, então deu um aceno relutante. Eu sei. Ele admitiu, mas os relatórios oficiais alegaram que você não sabia nada sobre os assuntos da Liga da Justiça. Ele murmurou, claramente preso nas engrenagens do processamento. Dei de ombros com indiferença. Isso foi mentira. Confessei, abrindo um sorriso. Sim, consegui mentir para a Liga da Justiça e me safar. Digamos que eu tenha meus métodos e deixe por isso mesmo, acrescentei antes que ele pudesse sequer fazer a pergunta, como no multiverso. Quem é você realmente? E qual é o seu propósito em vir ao nosso mundo? A pergunta de Cord cortou o ar, sem nenhuma nuance de dúvida ou hostilidade em seu tom. Eu poderia ter caído na cara de pau dele se não fosse pela notificação alegremente declarando que meu relacionamento com Ted Cord havia decaído de neutro para hostil. Eu não vim a este mundo de propósito. Então mesmo que você me pergunte sobre meu propósito aqui, eu realmente não saberia o que te dizer, respondi, um encolher de ombros indiferente acompanhando minhas palavras. Quanto a quem eu sou, é bem direto. Mika Foster, seu típico ninguém. Embora eu planeje mudar isso. Deixei a verdade vazar. Não estou no clima para contos elaborados. A testa de Cord franziu em resposta. Então é por isso que você mentiu sobre seu conhecimento. Em vez de usá-lo para salvar vidas, você só quer egoisticamente acumular riquezas, é isso? Ele questionou, não muito feliz com sua própria dedução. Não pude deixar de rir da acusação dele. Quem disse que eu não posso fazer as duas coisas? Brinquei, erguendo uma sobrancelha. Na verdade, vim até você, de todas as pessoas, porque pretendo salvar sua vida, acrescentei casualmente, um toque de mistério pairando no ar. Cord pulou da cadeira em resposta à minha bomba. O quê? Você quer dizer que, ele gaguejou, interrompendo-se no meio da frase como se a realidade tivesse acabado de lhe dar um soco. Não, eu não acredito em você. Se nem o caçador de Marte consegue dizer que você está mentindo, então eu certamente também não consigo. Ele declarou, balançando a cabeça com uma recusa determinada a aceitar a verdade. Um sorriso malicioso surgiu no meu rosto enquanto eu absorvia sua descrença. Bem, eu não esperava que você acreditasse na minha palavra. Eu comecei essa conversa admitindo que sou um mentiroso, certo? Eu brinquei, deixando a ironia pairar no ar. Mas ei, é por isso que não vim de mãos vazias, continuei, colocando a mão no bolso do meu casaco e jogando um simples anel de prata para ele. Ele o pegou com um ar de indiferença. Essa é supostamente a solução mágica para mudar minha mente? Cord retrucou, lançando-me um olhar que sugeria que ele estava questionando minha sanidade. Eu ri pronta para essa parte do show. Eu sei que isso vai mudar sua mente. Essa coisa não é um anel comum. Na verdade, é um item mágico que vai deixar você distinguir mentiras da verdade. Eu expliquei, gesticulando em direção ao anel. De fato, tinha sido minha compra mais recente, me custando 200 pontos. Vai te dar uma sensação de formigamento se alguém estiver te contando uma mentira. Coloque e experimente você mesmo. Eu calmamente acrescentei, como se o anel fosse um item comum que você pudesse pegar em qualquer venda de garagem aleatória. Capítulo 28. Enquanto Ted Cord segurava o anel, examinando-o como se fosse o último gadget de seu filme de ficção científica favorito, revirei os olhos internamente. Claro, o senhor ceticismo científico não iria simplesmente acreditar na minha palavra. Ah não, ele precisava de uma grande performance de verificação de detecção da verdade. Primeiro ele me fez usar o anel, transformando nossa conversa em um jogo bizarro de verdade ou desafio edição super-herói. Honestamente fiquei tentado a lançar alguns desafios só por diversão, mas segui o roteiro. Então Cord, com uma seriedade recém-descoberta, colocou o anel e me fez virar o grande mago dos contos altos, conjurando mentiras óbvias e meias-verdades para ele ver se o anel chamaria meus blefes. Nós até levamos nosso pequeno experimento para uma excursão. Ele saiu da sala, me entregou um telefone e me pediu para tecer uma teia de enganos pelos fios.
Se houvesse um diploma para dominar a arte de mentir por meio da tecnologia, eu teria conquistado naquele dia. Várias horas depois do que pareceu um cruzamento entre um enredo de sitcom e um thriller de ficção científica, Cord finalmente pareceu convencido. Se seu cientista interior nerd assumiu o controle em algum momento ou se foi apenas sua suspeita que alimentou seu entusiasmo, eu realmente não sabia ou me importava. Eu estava feliz que tinha acabado. Embora eu suponha que não deva reclamar. Se não fosse por minhas habilidades aprimoradas de atuação e persuasão, então Cord provavelmente já teria me expulsado de seu escritório e corrido para a liga como um irmãozinho zeloso demais para me dedurar, sem nem pensar em colocar o anel. Maravilhado com o anel como se fosse uma joia preciosa que ele tinha acabado de desenterrar, o fascínio de Cord me fez lutar contra a vontade de fazer mímica de uma palmada na cara. Se você já terminou de ficar olhando para a tecnologia, podemos voltar aos negócios? Pensei, mantendo minha cara de pôquer intacta. Com um suspiro que sugeria tempo perdido de brincadeira com seu novo brinquedo, Cord mudou de assunto. Certo, chega de brincadeira. Diga-me, como eu encontro meu criador? Ele perguntou, seu tom sombrio, olhos penetrando os meus. Eu assenti, pronto para despejar os feijões, mas não o saco inteiro. Imagine isso, um carregamento de kryptonita desaparece do estoque ultrasecreto do Universal de Cord. Comecei, tecendo uma história que parecia saída diretamente de um filme noir de super-heróis. Você sente essa coceira de suspeita, chama seus amigos da Liga da Justiça para um favor. Eles minimizam, mas alguns relutantemente se juntam à sua escapada de detetive. Os dias passam, eles jogam a toalha, ignorando o mistério. Você, por outro lado, não consegue se livrar desse pressentimento. Fiz uma pausa para dar um efeito dramático, porque quem não gosta de um bom suspense? Acontece que seus instintos estavam certos. Desvendar o mistério se torna sua última cruzada. A reviravolta? Estar certo lhe custa mais do que apenas uma noite sem dormir. Você descobre uma grande conspiração, e o mestre por trás dela não fica muito satisfeito com o fato de você tê-los descoberto. Concluí, deixando a tensão persistir. Roubo de kryptonita, ceticismo da Liga e uma investigação individual. Parece o enredo de um filme B, ele murmurou, meio divertido e meio pensativo. Não pude deixar de sorrir. A vida é um filme B às vezes, Ted. Só que neste você é a estrela, e a reviravolta na trama é de matar. Ele assentiu, uma pitada de gravidade se instalando em sua expressão. Eu sempre soube que minha curiosidade poderia me pegar um dia. Mas ouvir isso de alguém que afirma ser de outro universo, bem, é algo novo para mim. Recostei-me na cadeira pensando em como eu tinha acabado de proferir uma possível sentença de morte com a mesma indiferença de pedir café. A ironia cósmica não passou despercebida para mim. Então, qual é a minha jogada? Arranjar um cachorro, contratar um guarda-costas, me aposentar em uma ilha deserta? Cord brincou, tentando aliviar a atmosfera. Os olhos de Cord se arregalaram com uma mistura de espanto e trepidação enquanto ele ouvia minha previsão. Alguém poderia pensar que ele demonstraria algum medo ou choque, mas não, ele apenas parecia entretido e curioso com toda a situação. No entanto, ele não conseguiu esconder a decepção em seus olhos ao saber que a indiferença de seus amigos da Liga da Justiça lhe custou a vida. Então, qual é a minha jogada? Arranjar um cachorro, contratar um guarda-costas, me aposentar em uma ilha deserta? Cord brincou, tentando aliviar a atmosfera. Eu ri. Talvez tudo acima, talvez nenhum. Ele te contou o futuro, e cabe a você decidir se quer fugir dele ou lutar contra ele. Eu disse, desejando ter 2 pílulas de cores diferentes, de preferência azul e vermelha para oferecer a ele agora mesmo. Mas se você deseja lutar, eu posso te ajudar. Cord arqueou uma sobrancelha na minha direção. Aquele esconderijo de tecnologia apocaliptante de que você estava falando? Ele refletiu. Gostaria que fosse tão simples assim. Os postos avançados Apocaliptan, mesmo os abandonados, ostentam algumas defesas tecnológicas sérias. Ele continuou. Enquanto isso, meu status de relacionamento com ele mudou de hostil para curioso, e uma notificação chegou com outro lote de pontos. Bem na hora. Não precisa se preocupar com as defesas, eu disse, me levantando e colocando minha mão dramaticamente na parede do escritório. Eu não viria até você sem preparar algo com antecedência. Brinquei, ativando minha habilidade recém-adquirida. Arcos elétricos estalavam e dançavam ao longo da minha mão, fazendo-me sentir como um super-herói de orçamento limitado. Mas ei, ele fez o trabalho. Os arcos deslizaram para dentro da parede e, como um mágico fazendo um truque, as luzes do escritório piscaram, nos mergulhando na escuridão. O apagão repentino silenciou até mesmo o zumbido dos aparelhos eletrônicos, deixando-nos em um vazio momentâneo, sem qualquer tecnologia. E agora, para meu próximo truque, faremos as luzes reaparecerem, declarei, aproveitando minha breve passagem como cavaleiro das trevas dos serviços públicos de escritório, enquanto as luzes se acendiam novamente. A expressão de Cord oscilou entre diversão e descrença. Bem, não posso dizer que esperava um apagão no meio de uma reunião de negócios, mas com isso, definitivamente seremos capazes de entrar em qualquer posto externo de Apocaliptan. Ele disse, sorrindo enquanto se recompunha. Tudo bem, estou convencido. Diga-me o que você quer em troca e o que você precisa. Nos confins mal iluminados e de alta segurança de Belly Heavy, Amanda Valer estava sentada em sua mesa imponente, cercada pelo brilho assustador de monitores exibindo registros de supervilões notórios. Seu olhar de aço escaneou os dados, dedos batendo ritmicamente na mesa. Uma batida ecoou pela sala e, sem olhar para cima, Valer gritou. Entre. A porta rangeu ao abrir, e um de seus assistentes entrou cautelosamente, com um maço de papéis agarrado em suas mãos. Reportagem sobre Livevire, senhora, ele disse, seu tom revelando uma pitada de nervosismo. Valer olhou por cima dos óculos de leitura, fixando um olhar intenso na auxiliar. Você providenciou a transferência dela para Belly He? Não podemos nos dar ao luxo de atrasos. O assistente se mexeu desconfortavelmente. Senhora, há um pequeno problema.
A Livevire tem representação legal, e eles estão pressionando por uma liberdade condicional antecipada. A transferência não pode acontecer agora. Um rosnado baixo escapou da garganta de Valer enquanto ela se recostava na cadeira, franzindo a testa. O que quer dizer com não pode acontecer? Preciso dela aqui, e preciso que isso seja feito rápido. O ajudante engoliu em seco, gotas de suor se formando em sua testa. Sinto muito, senhora. O advogado está dificultando as coisas. Livevire não virá para Belle Reve tão cedo. Uma carranca apareceu no rosto de Valer enquanto ela dispensava o ajudante com um breve aceno de cabeça. Vá embora. Enquanto ele saía apressadamente, Valer murmurou para si mesma. Os poderes de Livevire serão cruciais para a próxima missão. Não posso me dar ao luxo de esperar. Ela pegou o telefone, discando um número com precisão determinada. Capítulo 29. Esparramado na minha cama, olhos grudados no saldo de pontos minguante na minha tela, uns míseros 120 pontos me encaravam. Um suspiro pesado escapou dos meus lábios. E não, eu não estava pensando no meu encontro com Cord. Na verdade, o encontro com o Besouro Azul terminou de forma positiva, e sem nenhuma intenção específica em mente, voltei para meu apartamento. Os termos que concordamos foram os mais diretos possíveis. Cord financiaria os recursos, incluindo transporte e tudo mais, para nossa missão de cache de tecnologia. Em troca, eu contaria tudo sobre o local e o acompanharia para derrubar quaisquer defesas com meu poder recém-adquirido. O resultado lucrativo? Uns 10 milhões de dólares, metade da recompensa tecnológica e a primeira escolha dos itens de cache. Tudo parecia grandioso no papel, mas meu foco estava fixo em uma peça específica tipicamente associada à tecnologia apocaliptan, o verdadeiro prêmio aos meus olhos. Ora, eu até teria deixado Cord ficar com tudo, exceto aquele item específico, já que eu não tinha capacidade de utilizar tanta tecnologia ou canais para transformá-los em dinheiro, mas eu precisava manter minhas cartas na manga. Quanto ao item que eu tinha em mente, é um pouco óbvio, não é? Mas já chega disso. Agora, você pode estar se perguntando por que eu estava deitado na minha cama, ostentando uma expressão sombria apesar da reunião bem-sucedida. Bem, além do tédio entorpecente que acompanha as calmarias pós-missão, havia uma coceira para tentar algo para o qual meu saldo de pontos atual não estava à altura. Embora eu não tenha dissecado isso na época, aquele tutorial não era apenas um plano de fuga da crise de Metrópolis e uma maneira de me apresentar a esse mundo caótico, ele acabou se tornando um guia adequado para otimizar o uso do meu sistema. Um tutorial dentro de um tutorial, quem imaginaria? Então, embora minha avaliação inicial não tivesse profundidade, a essência estava clara. O que me intrigou foi a perspectiva de desencadear outra busca, muito parecida com a escapada Livevire. O plano de jogo? Comprar um pedaço de Intel do sistema, reunir o arsenal necessário de itens e poderes, agir com base no Intel e, finalmente, obter um retorno robusto sobre meu investimento e talvez conseguir um personagem para fazer o que eu quero. Parecia o bilhete dourado, mas, infelizmente, meu estoque de pontos atual não estava ajudando. Sonhando alto com um orçamento apertado, eu ansiava por pagar até mesmo por uma modesta peça de Intel, sem falar nos dispositivos e poderes adicionais necessários para a tarefa. As lutas de ser desafiado monetariamente são cruéis de fato. Contemplando meu próximo movimento, pensei em um passeio tranquilo pelas ruas caóticas de Gotham. Uma ideia intrigante considerando a coleção de personagens excêntricos prontos para encontros de coleta de pontos, que é exatamente o que eu precisava. Claro, não era minha escolha preferida, considerando minha última escapada e o olhar sempre atento do cruzado de capa. No entanto, com Metrópolis passando por manutenção e a superfamília em alerta máximo, as chances de esbarrar em um vilão eram menores do que a dança do limbo de um caracol. Cidade das Estrelas, uma zona definitivamente proibida, fervilhava de vilões loucos por morcegos exibindo um talento para desafiar casualmente as leis da física. Mesmo com o estoque de vidas, enfrentar o cara errado, especialmente um propenso a vestir meias amarelas e reescrever linhas do tempo para diversão trágica, prometia uma passagem só de ida para o drama da vida após a morte. Então Gotham foi. Mas antes de mergulhar no caos enigmático da cidade, um cochilo era necessário. Porque você sabe, até as façanhas mais ousadas começam com um herói bem descansado. Parado em frente à fachada de uma loja pitoresca, com uma xícara fumegante na mão e Ratiga empoleirado despreocupadamente em meu ombro, olhei casualmente para a televisão na vitrine da loja que transmitia as notícias. A jornalista, com sua solenidade praticada, narrou um caso estranho. Um grupo de homens procurados inexplicavelmente se entregou na delegacia, se envolvendo em comportamento bizarro. A filmagem corta para um dos homens em sua cela, encolhido em posição fetal, murmurando coisas sem sentido. O apresentador retornou, explicando que, apesar do estado perturbado do homem, os investigadores conseguiram extrair algumas frases coerentes. De acordo com o criminoso, ele havia encontrado um jovem peculiar em um beco. Enquanto a história se desenrolava na tela, eu levantei uma sobrancelha em leve diversão. Aquele cara parece familiar. A jornalista contou ao criminoso como o jovem facilmente derrotou um de seus companheiros bandidos, quando confrontado, simplesmente disse para eles se mandarem embora. Foi então que as coisas tomaram um rumo surreal. Demônios, mais aterrorizantes do que um filme de terror, emergiram da sombra do jovem, deixando os criminosos em um estado de estupor induzido pelo medo. Com os eventos recentes e o ataque à Metrópolis, não podemos deixar de refletir. A jornalista começou em tom profissional. Isso é apenas um absurdo falado por um criminoso perturbado ou algo mais? É o surgimento de um novo herói, ou talvez um. Ela continuou, mas não me incomodei em ouvir o resto. Casualmente deixei meus pensamentos saírem. Isso é loucura. Murmurei enquanto me afastava, tomando meu café como se a situação toda não tivesse nada a ver comigo. Ainda assim, não pensei que o pingente terror fosse tão poderoso. Eu refleti, segurando o colar escondido sob minhas roupas. Tenho que ser mais cauteloso com isso daqui para frente.
Além dessa pequena distração, você pode estar se perguntando onde eu estava e o que estava fazendo, e a resposta não é de forma alguma complicada ou profunda. Vagando pelas ruas mal iluminadas de Gotham, eu exibia minha melhor impressão de um turista desorientado, um rosto que gritava, não tenho ideia de onde estou. No entanto, apesar dos meus esforços, minha busca por quaisquer sinais de intriga ou perigo se mostrou decepcionantemente infrutífera. Várias horas se passaram desde que o sol se pôs no horizonte, e a reputação de caos e imprevisibilidade da cidade parecia estar tirando uma noite de folga. Minha aventura em Gotham começou no lado norte, navegando pela velha Gotham com a expectativa de algum encontro de alta octanagem. Eu meio que antecipei um míssil sendo arremessado em minha direção, ou pelo menos uma figura ameaçadora nos telhados. Infelizmente, as notórias surpresas de Gotham estavam demorando a acontecer. Depois de uma boa hora vagando sem rumo na escuridão, decidi mudar minha exploração para a extremidade leste, conhecido como o local onde se concentram os piores problemas de Gotham. No entanto, mais uma vez, minhas expectativas não foram atendidas. Nenhum encontro perigoso, nenhum supervilão espreitando nas sombras, apenas uma noite decepcionantemente tranquila em Gotham. Que azar, murmurei, meus dedos coçando a cabeça preguiçosamente em contemplação. A arquitetura gótica e as carrancas perpétuas ao meu redor estavam começando a se desgastar. Ah bem, acho que terei que voltar à mãe. Fiz uma pausa, minha frase pairando no ar, enquanto a sinfonia inconfundível de algo colossal colidindo com algo ainda mais substancial ecoava à distância. Que conveniente, se isso fosse uma história em quadrinhos, eu chamaria de escrita preguiçosa. Eu disse com um sorriso, mudando imediatamente minha direção em direção à fonte da comoção. Seguindo os ecos distantes, fui levado a uma cena saída diretamente de um filme de monstros. Lá no coração da noite de Gotham, uma figura colossal causava estragos, virando carros com desdém casual. A figura, tão larga quanto alta, ostentava uma pele cinza e de aparência podre, envolta em trapos esfarrapados com uma corda ameaçadoramente pendurada em seu pescoço. Solomon Grundy estava em uma farra caótica, transformando as ruas da cidade em seu próprio playground pessoal. O canto vazio de sua infame canção de ninar a cada movimento destrutivo, como se o caos fosse seu privilégio e dever de nascença. Nascido numa segunda-feira, batizado numa terça-feira. A voz grave de Solomon Grundy ecoou pelo caos enquanto ele erguia despreocupadamente um sedã preto no ar. Casou-se na quarta-feira, adoeceu na quinta-feira. O gigante morto-vivo continuou sua cantiga de ninar macabra, casualmente jogando o carro na direção de uma senhora idosa que tentava desesperadamente fugir. Por um momento, meus olhos se arregalaram, prontos para ativar meus sapatos tempestade para intervir. No entanto, antes que eu pudesse fazer um movimento, uma figura em couro escuro apareceu. Mulher-gato, a justiceira felina de Gotham, interveio rapidamente, seu chicote estalando no ar. Em um movimento hábil, ela envolveu a idosa em suas bobinas de couro e, com um puxão decisivo, a levou para longe do perigo iminente. Um sorriso irônico surgiu no meu rosto enquanto eu observava a cena se desenrolar. Então a mulher-gato já está na fase de justiceira. Bruce Wayne, seu tarado, murmurei, divertido com o resgate inesperado. Capítulo 30. Enquanto eu relaxava e assistia ao confronto entre Mulher-Gato e Solomon Grundy, não pude deixar de ficar impressionado com a agilidade felina em exibição. Ela estava praticamente valsando em volta do gigante morto-vivo, desviando de balanços e rachaduras com facilidade. Era como assistir a uma competição de dança, mas com muito mais destruição. Mulher-Gato estava fazendo sua rotina habitual, certificando-se de que os civis tivessem um lugar na primeira fila para a ação com segurança, é claro. Ao contrário de Batman e seus companheiros que patrulhavam Gotham inteira, ela ficou na extremidade leste, e seus esforços se estenderam para mais do que vigilantismo. Ela era basicamente uma versão de Robin Hood, com gênero alterado e muito mais atraente, vestida de couro preto, roubando dos ricos e usando dinheiro para criar instituições de caridade para ajudar as pessoas do inferno infestado de crimes que era a extremidade leste. Eu me deitei nas sombras, apreciando o show. O chicote da mulher-gato era como um instrumento de precisão, estalando no ar e mantendo Grundy à distância. Você tinha que dar crédito a ela, ela sabia como manter o grandalhão alerta. Agora, ela não era do tipo da Liga da Justiça, mas tinha seus momentos. Como agora, tentando ajudar uma pobre alma a escapar da bola de demolição morta-viva. Foi quando Grundy decidiu ficar esperto e ir direto para ela como um caminhão morto-vivo em alta velocidade enquanto ela estava ocupada. A atmosfera mudou de espetáculo para preocupação. Hesitei, debatendo se deveria pular ou continuar tomando meu refrigerante metafórico e deixar as coisas acontecerem. Grundy tinha aumentado a aposta e a mulher-gato estava em uma situação difícil e se deparava com uma escolha difícil: salvar sua pele ou deixar o pobre coitado ser jogado no asfalto. Eu ri para mim mesmo. A vida noturna de Gotham nunca foi monótona. Acho que agora é um bom momento para causar uma boa impressão, pensei, entrando em ação. Ativei meus sapatos tempestade com movimentos fluidos, me catapultando para a briga. Grundy estava correndo em direção à mulher-gato como um trem de carga, e minha intervenção foi uma decisão de fração de segundo. Caí agachado, ativando os sapatos novamente para me impulsionar bem entre Grundy e a mulher-gato. Foi uma entrada clássica de super-herói, sem a capa e o toque dramático, enquanto enterrei meu punho no abdômen do bruto morto-vivo, causando 0 dano, pelo que parece. Ainda assim, o impulso do aumento de velocidade, juntamente com a barreira do véu guardião, foi o suficiente para fazer Grundy deslizar para trás, dando à mulher-gato tempo suficiente para mandar o pobre coitado embora e se recompor. Solomon Grundy parou bruscamente, confuso com a adição inesperada à cena. Mulher-gato passou por mim com aquela graça felina característica, seu chicote enrolado ao lado do corpo. Ela me lançou um olhar de soslaio que praticamente dizia: "Você deve se achar esperto, hein?"
E eu aqui me perguntando por que um rando como você estava assistindo ao show com um sorriso bobo, ela comentou. Você estava tentando me impressionar me salvando em um momento crítico, por acaso? Ela acrescentou, lançando um olhar de soslaio que sugeria que ela podia me ler como um livro aberto. Ela estava certa em sua conclusão, mas honestidade não estava na pauta hoje. Acredite ou não, o sorriso pode ser bobo, mas as intenções são puramente nobres, brinquei, exibindo minhas habilidades de persuasão e atuação bem afiadas. A situação não gritava exatamente gatinho preso em uma árvore, então optei pelo papel de espectador. Continuei, avançando para me juntar a ela. Você parecia ter as coisas sob controle até que não tinha mais, acrescentei, soltando uma risada. Ah, você não é divertido, mulher gato provocou, revirando os olhos para mim em falsa decepção. Ninguém gosta de um certinho, sabia? Ela acrescentou com um sorriso irônico. Eu levantei uma sobrancelha. Então Batman é a exceção, hein? Eu quase deixei o próximo comentário escapar, mas escolhi uma rota mais diplomática. Nós fazemos o que é certo não para aplausos ou adoração, mas simplesmente porque é a coisa certa a fazer. Eu disse, oferecendo minha melhor imitação do Superman, completa com uma expressão de determinação estoica. Considerando que eu tinha habilidade de atuação, essa poderia muito bem ter sido a melhor imitação do Superman que já existiu. O choque inicial da mulher gato com minha imitação do Superman se transformou em diversão genuína enquanto ela ria. Bem, você não é o homem de muitos talentos? Agora, que tal uma imitação do Batman? Ela provocou, com um brilho travesso nos olhos. Antes que eu pudesse conjurar minha melhor voz grave de Batman, nossa brincadeira foi abruptamente interrompida por um carro voador, cortesia da bola de demolição morta-viva, Solomon Grundy, que tinha sido temporariamente afastado. O veículo disparou em nossa direção, levando a mulher gato a graciosamente desviar do perigo com um balanço habilidoso de seu chicote. Enquanto isso, eu engatei meus sapatos tempestade, arremessando-me em direção ao projétil no ar. Um soco bem cronometrado, impulsionado pelo momentum e envolto no abraço protetor do guardião fez o carro girar para trás. Quando o veículo atingiu Grundy no rosto, uma forte pontada de dor atravessou meu braço. Parece que exagerei dessa vez. Pensei, estremecendo enquanto examinava meu pulso latejante. Provavelmente só uma fratura, estará novinho em folha em 1 hora no máximo. Enquanto eu cuidava do meu ferimento improvisado, Grundy, visivelmente desorientado pelo inesperado, carro no rosto, cambaleou para trás. Eu respirei fundo, superando a dor e me preparando para a próxima rodada. Decidindo que era hora de encerrar essa luta improvisada de mortos-vivos, pensei nas minhas opções. Brigar com Grundy tinha suas desvantagens. Eu não era fã de colecionar fraturas como souvenirs. Além disso, uma briga direta não era meu estilo. Lutar de forma justa e honesta? Não é minha praia. É um jogo de perdedores, acredite em mim. Enquanto eu esperava o momento oportuno para aparecer e bancar o herói para a mulher gato, eu também precisava de Hatigan, meu aliado roedor, para reunir a população local de ratos. Tempo, como dizem, era essencial. Você se importaria em dar uma mão? Preciso empurrar o grandão para lá, gritei para a mulher gato, apontando para um bueiro convenientemente localizado. A sobrancelha erguida que recebi em resposta sugeriu que ela estava intrigada. Tem um plano, presumo? Ela perguntou, e eu ofereci um aceno sutil. Tudo bem, então vamos ver o que você tem, ela respondeu, com um sorriso confiante, descendo graciosamente de um semáforo. Dando um aceno mental para meu fã-clube imaginário, ativei meus confiáveis sapatos tempestade, disparando em direção a Grundy assim que ele recuperou o rumo. Em vez de executar outro soco deslumbrante, optei por uma abordagem mais tradicional, um golpe bem cronometrado e estrategicamente colocado bem entre as pernas. Não havia nenhuma grande superioridade moral a ser encontrada aqui. Eu simplesmente não estava interessado em ganhar outra fratura, e há um limite para o quão cruel alguém pode ser. Socar alguém nas bolas e dar um super soco nas bolas de alguém são duas coisas completamente diferentes, sabia? Com meu golpe improvisado na virilha se mostrando tão eficaz quanto sempre, a pele de Grundy passou por um espectro impressionante de cores, cinza, azul, branco e vários outros tons que lembravam um homem lutando contra a constipação. Acontece que seja você um vilão poderoso, um Zé Ninguém ou um gigante morto-vivo, um golpe rápido e bem cronometrado nas regiões inferiores era um equalizador universal. As desgraças de ser um homem, eu suponho. Sem demonstrar nenhuma simpatia pela situação de Grundy, mulher gato aproveitou o momento. Com o gigante desequilibrado, ela habilmente enrolou seu chicote em volta do pescoço dele, dando um puxão forte. Enquanto ele cambaleava para trás, oscilando na beirada do bueiro, eu segui minha deixa. Correndo em direção a Grundy, dei um chute certeiro em seu peito, dando o empurrãozinho extra necessário para mandá-lo em direção ao abismo que o esperava. A tampa do bueiro foi lançada no ar, revelando uma legião dos maiores e mais repugnantes ratos de esgoto de Gotham espreitando abaixo. Com a precisão de um assalto bem coordenado, os roedores surgiram como uma onda gigante, enxameando sobre o corpo de Grundy e envolvendo-o em seu abraço peludo. Era uma visão bizarra, mas estranhamente poética, o morto-vivo mais notório de Gotham sendo subjugado por uma legião de ratos de esgoto gigantes. Enquanto Grundy lutava contra a implacável maré de vermes, mulher gato se aproximou com um brilho divertido nos olhos. Você conjurou essa tempestade de roedores? Ela perguntou, sua curiosidade genuína. Eu atirei um sorriso e gesticulei em direção a Hatigan, que surgiu de debaixo de uma caixa de correio e correu em nossa direção. Não, é o pequeno sujeito ali, Hatigan, a realeza dos roedores, expliquei. Hatigan, aparentemente orgulhoso do título, mexeu os bigodes e cruzou os braços com um ar de realeza enquanto subia em meu ombro. Um rapazinho encantador, comentou a mulher gato, estendendo a mão para acariciar o rato atrevido. Aproveitando a oportunidade, Hatigan imediatamente correu para o braço dela e encontrou um poleiro em seu ombro, sentindo-se em casa. Ah, destemido também. Ele não sabe que gatos geralmente caçam ratos.
Ela provocou, cutucando o queixo de Hattigan com o dedo e me lançando um olhar divertido. Dei de ombros com indiferença. Não esse. Hattigan comeria qualquer gato no café da manhã, respondi com um sorriso irônico. O audacioso roedor pareceu gostar da atenção, tornando-se uma estrela inesperada no peculiar cenário pós-batalha.